dia, boa tarde, boa noite a você do YouTube. Eu não sei a hora que você vai assistir. O pessoal de Manaus aí, bom dia. Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor aí, a Igreja Amada, a Comunidade Evangélica Geração da Conquista. Amados, nós tivemos no último domingo uma interrupção cronológica de nossos estudos. Nós introduzimos aí alguns conhecimentos sobre a Reforma Protestante, que foi o que a gente se propôs a ministrar ali no domingo, porque era um domingo próximo do dia 31, né, do mês passado, dia 31 do mês passado, se comemora a Reforma Protestante, né? E aí nós temos uma introdução, falamos sobre os fatores que levaram à Reforma Protestante, e colocamos ali alguns conhecimentos, algumas realidades, principalmente do âmbito histórico, para a gente poder entender os fatores e as razões pelas quais ocorreu a Reforma Protestante. Hoje, entretanto, nós vamos retornar à cronologia dos fatos, né? Nós vamos retornar à cronologia que nós nos propomos lá desde o começo, né? Então, vamos voltar ali para o ano 300, por volta ali do quarto século de nossa era, do ano 300, né? Onde nós vamos questionar alguns erros que começaram a surgir na Igreja Católica, Apostólica Romana, ok? Porque era a igreja cristã de então, é isso que a gente precisa entender. O cristianismo ele surge. Existem vídeos no canal mostrando isso, que ele surge bíblico, ele surge lá em Atos, com a igreja primitiva. Nós abordamos todos os aspectos da igreja primitiva, nós abordamos é, é, todas as nuances, né, todos os problemas doutrinários que a igreja primitiva viveu, né? Mas ela surge bíblica, ela surge apostólica, ela surge sobre os ensinos dos apóstolos. Com a morte dos apóstolos, nós estudamos também a era dos pais da igreja. Então surgiram aqueles líderes da igreja cristã, da igreja, ou os líderes, ou os representantes maiores do cristianismo, depois da morte dos apóstolos. Outros homens, como Clemente, como Inácio, surgiram e publicaram, né, fizeram publicações, fizeram escritos, né, fizeram cartas, escritos estes já analisados por nós em vídeos anteriores, e ali já começou alguns erros, né? Nós vimos ali o surgimento da hierarquização dos ministérios da igreja, nós vemos o fortalecimento do bispo monárquico, nós vimos que já na era, né, da patrística, né, já na era ali dos pais da igreja, já começou a surgir, né, a ideia da proeminência do bispo de Roma. Então, todas essas ideias que não são bíblicas, que não estão na Bíblia, né, que não estão na Bíblia, começaram a surgir. Aí nós falamos desses erros. Falamos também de um aspecto, né, ou de um momento da igreja que foi crucial. Que momento é esse, pastor? Momento em que a igreja une-se ao Estado e o preâmbulo, o iniciar dessa união, começa ali com a atuação do imperador Constantino, quando ele promove o Concílio de Nicéia, quando ali naquele concílio são resolvidas algumas questões sobre a pessoa de Cristo, né? Então, tudo isso, meus amados irmãos, começa a introduzir dentro da igreja problemas, problemas que eles vão se potencializando, né? Eles vão se tornando cada vez mais profundos dentro da igreja. Então, por conta desses ensinos, por conta desse desenvolvimento dessa tradição humana, é isso que é importante a gente entender, porque a Igreja de Cristo não pode admitir tradição humana, ela tem que ser
A tradição que tem que ter a tradição apostólica, da palavra de Deus, da Bíblia, não de opiniões ou de visões humanas. Mas, infelizmente, a igreja, ali no seu iniciar, né, ali no seu nascedouro, ali nos seus 4 primeiros séculos, ela começa a introduzir eh, tradições, ideias, concepções de origem humana, contradizendo, né, muitas vezes a palavra de Deus. Então, na aula de hoje, a, o tema da aula de hoje é orar pelos mortos e para os mortos. É certo ou errado? O tema da aula de hoje é orar para e pelos mortos. Orar para e pelos mortos. É certo ou errado? Ah, por quê, pastor? Nós vamos discutir esse tema. Porque essa ideia, essa tradição, essa prática começa a surgir na igreja por volta do ano 300 de nossa era. Então, ali no início do 4º século, já começa a surgir, queridos, então, essa prática, né? Muitas pessoas começam a orar pelos mortos e orar para os mortos, né? E a grande questão e é isso que biblicamente nós temos que pensar, queridos. É isso que biblicamente nós temos que questionar, né? Essa prática, ela é bíblica? Essa prática de orar pelo e para os mortos, ela tem fundamento bíblico? A Bíblia ensina isso? A Bíblia incentiva isso? Há exemplos em que Deus e Jesus Cristo incentivam isso? Então é isso que é importante a gente entender, ok? Por quê? Porque hoje nós vemos, não somente no âmbito da Igreja Católica, mas em muitas religiões, né, é, é, é reclamado, né, a possibilidade de se falar com os mortos. É reclamado a possibilidade de que os vivos, nós os vivos, temos a possibilidade de manter uma relação com os mortos através da invocação dos mortos, através da oração pelos mortos, né? No sentido de que também esses mortos intercedam por nós diante de Deus. Olha só a confusão que se criou. Por quê? Porque surgiu uma ideia de que seria possível se manter uma relação entre vivos e mortos, né? Entre seres humanos vivos e mortos. É possível essa relação entre seres humanos, aqueles que morreram, é possível que eles se relacionam conosco? Ou aquilo que eu fizer aqui, aquilo que eu propagar aqui, aquilo que eu fizer aqui por eles e para eles, vai influenciar o seu estado na eternidade? Aquilo que nós fizermos, as nossas orações, as nossas petições, por aqueles que partiram, vai modificar, vai inferir, vai melhorar, vai piorar a situação daqueles que morreram? A Bíblia ensina isso? Então é isso que nós vamos questionar hoje, tá? Então o tema da aula é exatamente esse, tá? Eclesiologia, história da igreja, orar pelos mortos e para os mortos. É certo ou é errado? Esse é o tema da igreja. Esse é o tema da aula de hoje. Por que que nós vamos estudar isso? Porque por volta do ano 300, anote aí, por volta do ano 300 começa a surgir essa tradição, essa prática na igreja, né? Eu vou ler também para vocês agora, né, o catecismo da Igreja Católica numa das suas edições de 1994, tá? Catecismo da Igreja Católica, né, de 94, em uma das suas primeiras edições, ele vai dizer assim, ó:
a comunhão com os falecidos, a comunhão com os falecidos, reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Cristo, a igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. A nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Página 271, parágrafo 958 do Catecismo Católico de 1994. Ok? Então, perceba que essa prática, dentro da história da igreja, dentro da história do cristianismo, né, essa prática surge no ano 300, mas ela é consolidada a nível de doutrina pela Igreja Católica e é documentada, né? Essa prática ela é documentada, então, como doutrina da Igreja Católica. Amados, olha só o problema disso. O que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos lá. Aqui, nesse pensamento, você tem que as nossas orações pelos, pelos que morreram, as nossas orações por aqueles que já morreram, são capazes de inferir na situação espiritual deles. Ou seja, quer ver? Eu vou reler aqui. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. Ou seja, então, se a gente orar por aqueles que já morreram, assim ensina a Igreja Católica, né? Assim começa lá no ano 300, dentro da história da igreja. Olha o problema aí, olha a igreja introduzindo problema dentro dela. Né? Tem-se a ideia de que se você orar pelas pessoas que morreram, você é capaz de transformar, você é capaz de mudar a sua situação após a morte. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos lá ler a partir do verso 1. Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não, e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom? O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Preste atenção nesse verso 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem, e já
e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, meus amados, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o livro de Eclesiastes, eu estou lendo a visão que as pessoas, que os profetas, que os sábios, né, que os homens do Velho Testamento tinham em relação à morte. Ou seja, quando uma pessoa morre, né, ela não tem mais nenhum tipo de relacionamento com quem está vivo. E ela não produz relacionamento, né? Os atos dela, é isso que é importante. Os seus atos, vamos lá, os seus atos, você que está vivo, os seus atos aqui não são capazes de inferir, de modificar o estado espiritual, o estado existencial de quem morreu. Verso 6 do capítulo 9 de Eclesiastes. Para eles, o ódio, a inveja, o amor, há muitos desapareceram. Nunca mais, escuta, crente, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, meus amados, a Bíblia é muito clara aqui. Não há. A pessoa, quando ela morre, ela se desconecta dessa realidade temporal. Por quê? Porque ela passa para a realidade eterna. Seja para a vida eterna, seja para a perdição eterna, ela parte para essa realidade e só tem essas duas realidades. Ok? Então, aquilo que nós fizermos aqui em vida pelos mortos não tem efeito. Por quê? Porque nunca mais aqueles que morreram terão parte em nada daquilo que acontece debaixo do sol. Então, se você orar por alguém que morreu, você está perdendo tempo. Você está entendendo isso? E eu acho assim impressionante é que as pessoas não questionam isso, meus irmãos. Perceba que eu estou lá no Velho Testamento. Então não adianta você orar por aqueles que morreram, né? Verso 4 do capítulo 9. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ou seja, mudar a nossa realidade para a eternidade é na temporalidade, não na eternidade. É até uma lógica existencial isso, meus irmãos. Por isso que o nome é temporalidade. Aqui há o changer, aqui a mudança. Quando você passa para a eternidade, olha o termo, eternidade. Não há mais mudança. A situação é eterna, né? A condição é eterna, a justiça de Deus é eterna. E se é eterna, se ela está dentro da eternidade, ela carrega consigo a realidade de ser imutável. Então, só há mudança na temporalidade. Só há mudança enquanto a pessoa está viva. Então, meus amados, olha só, né? É santo, olha só, é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados. Não é santo, nem salutar, nem saudável. Por quê? Porque é uma mentira. Por quê? Você vai orar pelos santos, você vai orar por aqueles que já morreram e nada vai acontecer. Os pecados deles não serão perdoados. Por quê? Porque os pecados são perdoados em vida, não na eternidade. Vou repetir. Os pecados são perdoados na temporalidade e não na eternidade. Para nós, seres humanos. Ok? Vamos ver
né? Se há um aprofundamento desse conhecimento, vamos lá, abre a sua Bíblia agora, guarda esse texto, Eclesiastes capítulo 9, leia todo o capítulo 9, né? Medite sobre isso. Vamos lá para Lucas, texto muito conhecido. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Será que se eu orar pelos santos, eles vão. Os santos, quem morreu, intercede por nós diante de Deus? A gente já viu lá em Eclesiastes que é aquilo que acontece aqui, né? Aquilo que acontece debaixo do sol, aqueles que morreram não têm participação alguma. Vou repetir. Aquilo que acontece debaixo do sol, ou seja, aquilo que acontece na temporalidade, aquilo que acontece nessa dimensão em que nós estamos, né? Aqueles que já morreram não têm participação nenhuma. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ok? Vamos continuar? Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Olha só o que, é que diz a Bíblia. Havia um homem rico. Perceba que essas são palavras de quem? De Jesus. Agora é o próprio Cristo. Jesus Cristo vai falar, né, das realidades eternas e de realidades temporais neste único texto. Preste atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, né? Algumas traduções traduzem no inferno, onde estava sendo atormentado. Então, gente, a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção. Então, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, meus amados, eu acho impactante esse texto. Porque a Bíblia só falta desenhar aqui, né, irmãos? A Bíblia só falta desenhar. E eu acho assim
impressionante como as pessoas elas não se rendem àquilo que a palavra de Deus diz. Aqui, nesse texto de Lucas, capítulo 16, nós temos a história contada por Jesus de dois personagens. Um homem rico, né, cujo nome não é nominado, e Lázaro, um homem pobre, doente, né? Ambos morrem, um vai para o céu, outro vai para o inferno, outro vai para o Hades. Um está em gozo eterno, outro está em sofrimento, em tormento eterno. Isso aí a Bíblia está colocando aqui de forma bastante clara. E aí, Jesus ele introduz realidades fantásticas. Primeiro ele fala assim, olha, o rico que está lá no Hades, que está lá no sofrimento, pede para Abraão, que aí é um tipo de Deus, pede para Deus, né? né? Pede para Deus a possibilidade de Lázaro molhar a ponta de seu dedo e refrescar a ponta da sua língua, porque ele estava em grande sofrimento naquele fogo, não é assim que diz o texto? O importante é a gente perceber, querido, e aí eu fico bobo, como é que tem gente ainda que perde tempo orando pelos mortos, né? Orando para que os pecados dos mortos sejam perdoados. O que pai Abraão falou? Pai Abraão, ou Deus, ele dá uma sentença no texto aí, ele dá uma sentença no verso 26, que é uma sentença definitiva. Ele vai dizer assim: há um grande abismo, há uma grande separação, há uma grande impossibilidade. Escuta, crente, há uma grande impossibilidade entre céu e inferno. Ou seja, para quem está no céu, é isso que pai Abraão está dizendo aí no verso 26. Ok? É o que ele está dizendo aí no verso 26. Para quem está no céu, é impossível ir para o inferno. E para quem está no inferno, para quem está em sofrimento depois da morte, é impossível ser transladado para o céu. Então, amados, não sou eu que estou falando, é a palavra. Verso 26. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ou seja, há uma impossibilidade no campo eterno. Há uma impossibilidade para o campo eterno. O catecismo da Igreja Católica, ela vai dizer assim, olha só, ela vai dizer assim, é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos ou por aqueles que morreram, para que sejam perdoados os seus pecados. E a Bíblia está dizendo, olha, é uma perda de tempo, porque a situação espiritual, ela não muda. Está entendendo, crente? Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Essas realidades não mudam. Entenda isso, querido. De uma vez por todas. Você que me assiste no YouTube aí, convença-se disso. Não por mim, não. Vai ler a palavra. Lucas capítulo 16, né? Do verso 19 ao verso 31. Vai ler a palavra. Chegue à sua conclusão. Interprete ela de forma correta. É só saber ler sujeito, predicado, verbo, transitivo, direto, indireto, objeto, direto, direto, verbo de ligação, né? Predicativo do sujeito. É só você ler a palavra. Não há como ter outra. É isso que é importante, querido. Não há como você ter outra conclusão lendo Eclesiastes, capítulo 9, e Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Se você pegar um texto, né, e colocar em paralelo com o outro, você vai ver que um completa o outro, ou seja, que o pensamento do Velho Testamento era o mesmo pensamento do Novo Testamento, biblicamente falando.
Ou seja, quem morreu não pode ter a sua condição espiritual mudada. Eu vou repetir. Quem morreu não pode ter a sua condição espiritual mudada. Ok? Então é importante você entender isso, querido. É importante você entender isso. Então há um abismo. Há um abismo. Há algo intransponível. Há uma impossibilidade. Não pode haver mudança. Não há mudança de estado na eternidade. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Quem tem a vida eterna, tem a vida eterna. Quem não tem a vida eterna, não tem a vida eterna. Ninguém vai para a eternidade mais ou menos salvo ou mais ou menos perdido. Purgatório, que é outra coisa que a gente vai ver quando foi introduzida, não existe. Não existe antessala de céu. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Amém? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Então, amados, é importante, então, a gente entender isso, né? Diante dessa, olha só, o rico, aquele que estava lá no inferno, diante dessa realidade dita para ele diz assim: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Interessante, né? Ah, mas esse cara aí, ele está intercedendo pelos irmãos dele. Sim, interessante que quem intercede, então, é quem está no inferno. Olha só, olha só o absurdo. Olha só o que Jesus está usando. Quem intercede, então, é quem está no inferno. Porque Lázaro até agora não falou nada. E Lázaro está no céu, né? Lázaro não falou nada, né? Então foi dito para o rico que, olha, você está no inferno você vai ficar. A tua situação não vai mudar. Você vai passar a eternidade aí. Foi isso que o pai Abraão falou para ele. Aí ele fala assim: poxa, então manda Lázaro ir lá embaixo conversar com os meus irmãos, para que eles não venham para este mesmo lugar onde eu estou, ou seja, quem intercede é quem está no inferno. Olha só o que aqui diz a palavra, verso 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quem era Moisés e os profetas na época de Cristo? Na época neotestamentária? Era a Bíblia. Eles têm a Bíblia, que ouçam a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, Moisés e os profetas era o Velho Testamento. O Velho Testamento era a Bíblia de então. E o que que Jesus está falando? Olha, que os ouçam, que leiam a Bíblia, que se convençam das verdades bíblicas, que entendam que a Bíblia é a única fonte capaz de garantir a vida eterna. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é imprescindível você obedecer a palavra de Deus para alcançar a vida eterna. É isso que o pai Abraão, é isso que Deus está falando ali. E é isso que Deus está falando para nós hoje, através deste ensino de Cristo. É isso que Cristo queria passar para as pessoas. E aí ele vai continuar, ele vai dizer assim: não, pai Abraão, né, o rico lá no inferno. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Não, mas se eles vissem alguém ressuscitar, eles vão se arrepender. É como se o arrependimento fosse se render a um ato sobrenatural. Não, meu amado. O arrependimento é resultado
da aceitação da palavra de Deus e de Jesus Cristo para a sua vida. Ato sobrenatural não convence ninguém. Vou repetir. Ato sobrenatural não convence ninguém. A maior prova é o ministério de Jesus Cristo. No Evangelho segundo João está dizendo assim que Jesus Cristo fez muitos outros milagres, mas se todos os milagres que Jesus fizesse forem escritos em livros, né, não haveria lugar no mundo para guardar os livros, né, onde esses milagres seriam registrados. Jesus foi o cara que fez o maior número de milagres neste mundo. Sabe o que que fez? As mesmas pessoas que viram os milagres, sabe o que que fizeram? Inclusive viram pessoas ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Depois de 4 dias, já estava até fedendo o corpo, já estava em estado de putrefação. Jesus ressuscita Lázaro. E se você ler lá, pessoas, né, se converteram por causa disso, mas outras pessoas também não. Sabe por quê? Porque não é o milagre que convence o pecado do mundo, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra que chancela, é a palavra que abre a porta da sua fé. Se você não aceita a palavra de Deus, que eu estou lendo para você, você fica em impossibilidade de ter fé. Vamos continuar? Verso 31. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso. No ano 300, então, surge, né? Surge uma visão, surge uma percepção errada sobre essa questão de que os, os mortos intercedem por nós, né? E que essa intercessão tem algum poder, tem algum efeito sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem. A maior prova disso é Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. O único poder, a única palavra capaz de promover mudança em nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de um morto, seja no céu, seja no inferno, né? Se houvesse essa possibilidade, a própria Bíblia diz que não tem efeito. Você pode interceder à vontade diante de Deus por nós. Deus vai responder assim: eles têm a lei, os profetas e hoje os ensinos dos apóstolos. Eles têm a Bíblia. Que ouçam a Bíblia. O ensino de Deus não muda. Então, essa tradição de orar pelo e para os mortos, orar pelos mortos, não traz efeito algum. Orar pelos mortos também não tem efeito algum. Quando a gente ora para os mortos, a gente espera efeito para nós. Quando a gente ora pelos mortos, a gente espera efeito para eles. É ou não é verdade? Só o que a Bíblia fala? Deles para nós não tem efeito nenhum, e de nós para eles também não tem efeito algum. Amém? Não é isso que a Bíblia fala, meu irmão? Eu li 2 textos grandes, 2 textos extensos para vocês. Então, meus amados, deixemos aí de ser crianças. Deixemos de ser crianças. Deixemos de ser enganados. Para de ser enganado. Para de ser bobão. A pessoa morreu, né? Aquele seu ente querido morreu. Não adianta você orar por ele, né? Por quê? Porque o destino espiritual dele já está na
eternidade. Ok? Vamos continuar? Eu gostaria que você abrisse aí. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Abre lá em Hebreus capítulo 7. Dois textos que eu, Eclesiastes e Lucas. Anote aí, estude, memorize esses textos e não seja mais enganado. Vamos lá? Hebreus capítulo 7. A partir do verso 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus 7, a partir do verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se diziam essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, ou seja, que Jesus é da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Pô, gente, a Bíblia só falta desenhar. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito lá em Salmos 110, verso 4. A ordenança anterior é revogada. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Né? Salmos 110, verso 4. Jesus tornou-se por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Preste atenção, crente, você do YouTube, né? Não deixa de ser bobo, não seja enganado, não fique na ignorância. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Quem se tornou garantia de uma aliança superior? Jesus. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas também, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, ou de uma vez por todas, em outras versões. Escuta, gente, pelo amor de Deus. Vou parafrasear Paulo aqui. Pelas misericórdias de Deus, escute o que a palavra de Deus está falando.
Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Morto nenhum intercede por nós. Quem intercede por nós é o próprio Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós somos salvos definitivamente. Ninguém vai ser salvo depois. Nós somos salvos aqui. E essa salvação vai ecoar na eternidade. Vamos lá? É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Gente, que coisa linda é esse texto. Então, quem é que intercede por nós? Quem é que intercede por nós? Jesus Cristo, né? Quem é que intercede por nós? Jesus Cristo. Vamos ver quem é que intercede por nós. Eu vou pedir para a pastora procurar aí, né? Aquele versículo que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia ensina? Quem é que intercede por nós? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ou seja, por quê? Porque a nova aliança acabou com a intermediação humana. Vou repetir. A nova aliança inaugurada por Cristo. Isso é o ensino da palavra. Vai ler Hebreus. Vá aprender a ler a Bíblia. A nova aliança, glória a Deus, inaugurada por Deus, acabou com a intermediação humana, ou seja, você não precisa de outro ser humano, você não precisa de um representante humano para ter relacionamento diretamente com Deus. Por quê? Porque a intercessão hoje é feita pelo próprio Jesus e pelo próprio Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o próprio Deus que intercede diante de Deus por nós. Por quê? Porque a nova aliança em Cristo inaugurou esta nova realidade. A aliança levítica, a aliança baseada na intermediação humana, não existe mais. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Sabe qual? Achou, pastora, o texto? Qual é o texto? Romanos, capítulo 8, Abre aí em Romanos, capítulo 8. versículo 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Mas vamos ler o contexto também, querido. Vai lá para o 18, Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, gente. Eu vou explicar isso aí para vocês.
Eu fico bobo, porque a Bíblia é tão clara e as pessoas não entendem. Mas sabe por que não entendem? Porque não tem relacionamento com Deus. Sabe por que que você não entende a Bíblia? Porque você não ama a palavra de Deus como deveria amar. Se você amasse a palavra de Deus, você ia ler, você ia. Olha só, a gente está esperando a natureza. O que que Paulo está falando aqui a partir do verso 18? Que a natureza, que as coisas criadas, que o universo aguarda a gloriosa redenção dos filhos de Deus, né? Aí vai lá para o verso 23, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando é que vai acontecer a redenção do nosso corpo? 1 Coríntios capítulo 15. Quando Jesus Cristo vier, criar novos céus e nova terra, quando acontecer a ressurreição dos santos, a redenção dos nossos corpos serão transformados e habilitados para viver a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15. Vá ler. Então, meus amados, toda essa estrutura, toda esta realidade espiritual, é isso que é importante você entender isso, querido. Toda essa realidade espiritual se tornará plena na volta de Cristo. Por isso que a natureza geme, é disso que Paulo está falando. E aí ele continua, verso 24: pois, nós, pois nessa esperança somos salvos. Fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, preste atenção, crente, verso 26, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós ainda não temos o corpo transformado, enquanto nós estamos na temporalidade. Gente, a Bíblia só falta desenhar. Enquanto estamos na temporalidade, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só o que Jesus veio inaugurar. A nova aliança em Cristo inaugura o nosso acesso direto a Deus. Então não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, não tem arcebispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. A tua relação com Deus é direta. Você não depende de ninguém para ter relacionamento com Deus. Você quer maior liberdade que essa, meu querido? Você se torna indestrutível, espiritualmente falando. E você não precisa de ninguém, de instituição nenhuma. Você é a própria igreja de Cristo. Então, amados, que possamos entender isso, né? Que possamos entender isso. Diante de tudo aquilo que você viu, diante de tudo aquilo que nós vimos, você vai continuar orando pelos mortos, se é inútil? Você vai continuar orando para os mortos, se é inútil? Não adianta você orar pelos mortos, porque, como nós vimos a Bíblia, orar pelos mortos. Aí é só usar a cabeça, irmão. Orar pelos mortos é criar uma expectativa de promover bens espirituais para eles. Só que isso é uma impossibilidade. O que você fizer aqui não terá efeito para os mortos. Isso, orar pelos mortos. E orar para os mortos é achar que os mortos têm condições de fazer alguma coisa por você. E a Bíblia ensina que não tem, porque não são os mortos que intercedem por nós. Quem intercede por nós é o Espírito Santo
e que intercede por nós é o próprio Jesus, ou seja, é Deus sendo Deus na dimensão de Deus, na interação daquilo que Deus é que Ele intercede por nós, é que Ele nos contempla em sua bondade. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter te abençoado nesta manhã, que você tenha aí uma vida abençoada. E se você tiver alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida agora, pergunte. Você tem alguma dúvida agora? Né? Eu vou pedir até que a comunidade evangélica Geração da Conquista abra o microfone aí. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora em nome de Jesus. Você do YouTube, coloca lá nos comentários a sua dúvida. Pergunta agora. Ou, se não há dúvida, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Eu vou pedir, né, que coloque aí no vídeo o QR Code e a chave Pix para que as pessoas possam contribuir. Eu estarei orando, então, nesse Deus, pela tua palavra, agradecemos a Deus pelo teu estudo, agradecemos a Deus porque a tua palavra é muito clara, Pai. Nós é que complicamos. Nós é que queremos, ó Pai, fazer adaptações humanas, da mente humana sobre a tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Senhor, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, termos, ó Pai, a humildade de nos submetermos à tua palavra, conforme a palavra é. Senhor, abençoe a comunidade evangélica Geração da Conquista, aqueles que vão contribuir para a tua igreja, através dos dízimos, através das ofertas, de forma presencial. Abençoe, ó Pai, aqueles do YouTube também que irão contribuir. Possamos, ó Pai, em nome de Jesus, termos cada vez mais uma consciência pura, uma consciência cada vez mais ampla, uma realidade espiritual cada vez mais íntegra em relação à tua palavra. Senhor, que possamos fazer pelas nossas vidas enquanto estivermos em vida. Possamos fazer pelas nossas vidas enquanto estivermos na temporalidade, porque depois que passarmos para a eternidade, levamos a nossa realidade para a eternidade, seja para a vida eterna, seja para a perdição eterna. Pai, faça da igreja um instrumento eficaz de transmissão da tua palavra. Obrigado a Deus por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que creem, ó Pai, na tua palavra. E eles possam, ó Pai, ser aperfeiçoados e iluminados por ela. Muito obrigado por esta linda manhã aqui em Santa Catarina. Tenho certeza que está uma linda manhã no Rio, tenho certeza que tem uma linda manhã aí em Manaus. Eu tenho certeza, ó Pai, que tu estás, ó Pai, abençoando cada um de nós. E pedimos a Deus agora também, por aqueles que estão sofrendo, aquelas pessoas ali no Paraná, depois daquele tornado que passou naquela cidadezinha, ó Deus, tantas vidas perdidas, tantas pessoas em sofrimento agora sem suas casas. Pai, tem misericórdia, Deus. Visita aquelas pessoas, faz o sobrenatural ali naquelas pessoas, ó Pai. Que elas possam se libertar das cadeias espirituais, ó Pai, mas que elas possam entender neste momento de dificuldade que a única esperança vem do Senhor Jesus. Abençoe o estado do Paraná, ó Pai, que sofreu com isso. Abençoe o nosso país, ó Pai, que tem sofrido, ó Deus, com tantos enganos e tantas mentiras. Senhor, que a tua palavra reine, que a tua palavra, ó Pai, seja uma verdade, que levante, ó Pai, dentro desta geração, um povo capaz de ter a autoridade e de ter a coragem de transmitir a tua palavra. Seja a comunidade evangélica Geração da Conquista, ó Pai, parte deste povo. Parte deste povo que tem a coragem de dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.